Fala pessoal, boa noite. Vamos de mais uma videoaula. Agora a gente vai falar sobre os governos Jânio Quadros e João Goulart. Esse governo que ao contrário do governo de Juscelino Kubitschek, que durou 5 anos, esse aqui durou apenas 4, de 1961 a 1964. E também ao contrário do governo de Juscelino tinha um slogan, né? 50 anos em 5, ele ia trazer desenvolvimento econômico para o Brasil e tudo mais. O governo do Jânio e Jango tinha um slogan também, na verdade um símbolo, que era a vassourinha, né? Teoricamente eles seriam os responsáveis por varrer toda a corrupção do Congresso Nacional, reestabelecer a ordem da política, a ordem da economia brasileira. Na prática não foi bem assim, a gente vai ver por quê. Alguns pontos importantes que devem ser bem discutidos em relação ao governo de Jânio e Jango basicamente os partidos políticos que eles pertenciam. Primeiro, Jânio Quadros, pertencente à UDN. A UDN, todos sabem, é oposição, é quem fez oposição direta ao governo de Getúlio Vargas, levando o seu suicídio e tudo mais. É uma oposição que tentou dar um golpe no governo de Juscelino Kubitschek, mas foi logo controlada pelo general Henrique Teixeira Lott lá, e aí o Juscelino pôde assumir o governo, mas o Jânio Quadros ele representa a oposição brasileira. Agora a oposição está no poder. Teoricamente, agora a oposição vai poder mandar no país. E quem era essa oposição? Era formada por quem? Era formada basicamente pelos ricos. Vamos ver se sai ricos aqui, né? Que a escrita está bem fraquinha, mas vamos lá que dá pra gente aprender. Faz de conta que isso aqui é um S, tá? Ricos. A oposição formada pelos ricos e pelos militares, né? Que são os principais responsáveis pela manutenção da UDN aí. Então, quando o Jânio Quadros é eleito, teoricamente essas duas classes sociais aqui vão ser beneficiadas, certo? Mas em contrapartida, o Jânio foi eleito presidente, mas ele tem um vice ali indesejável para aquele grupo dos ricos e dos militares, né? Porque o Jango, ele traz consigo fortes características daquele governo getulista, do getulismo, que é o quê? Promover uma melhor distribuição para o povo, certo? Então, o Jânio, que é da oposição ao DN, está junto com os empresários e com o exército, tem como vice o João Goulart. Mas esse problema nem é tão grande assim, porque todos sabem que nesse sistema presidencialista do Brasil, o presidente manda e o vice apenas compartilha das ideias, está ali para tirar foto e sair nos cartazes, né? O vice não tem muita voz ativa no governo, não. E é por conta disso, então, que a gente vai começar a estudar um pouquinho o que foi o governo de Jânio e Jango, né? O João Goulart tinha esse apelido aqui, Jango. É interessante o seguinte, Jânio Quadros, ele é da oposição, ele é da UDN, ele faz parte daquela massa, né, dos ricos e dos militares, então teoricamente ele iria priorizar o sistema capitalista no Brasil, ia fazer de tudo para promover um avanço, um crescimento dos empresários, né, da economia brasileira. Só que o Jânio, ao invés dele favorecer o capitalismo, ele vai criar vínculos com países comunistas. E o que isso representa para o Brasil? Vocês sabem, já foi discutido, que o comunismo é o contrário do capitalismo. Tudo que o capitalismo prega é tudo que o comunismo recrimina. Então, quando um presidente que foi eleito, apoiado pelos capitalistas, pelos empresários, pelos militares, ele se une a um governo ou a governos comunistas, ele está dando um tiro no próprio pé, né? Porque se eu sou eleito por um grupo e a partir do momento que eu assumo o poder, eu começo a tomar decisões contrárias àquele grupo, eu estou pedindo, né? Estou colocando minha cabeça a prêmio.
E a característica que nos leva a entender que Jânio Quadros não estava nem um pouquinho preocupado em gerar renda para os empresários brasileiros e em estabelecer aliança com os países comunistas, é quando ele condecora, né, o Ernesto Che Guevara, o líder da Revolução Cubana, com a maior condecoração que o Brasil possui, que é a Ordem do Cruzeiro do Sul. Ele reconhece todos os serviços prestados por Che Guevara em Cuba como exemplo a ser seguido e tudo mais. Então, a partir do momento que Jânio toma essas decisões de aceitar e apoiar os governos comunistas, a própria UDN começa a fazer pressão no seu governo. Por quê? Ele está indo contra aquilo que eles planejavam, está indo contra a ideologia do partido e do grupo que o elegeu, né? Que é o UDN, que são os empresários. Então, é por meio dessa pressão que o próprio Jânio Quadros vai, né, no mesmo ano em que ele assume, 1961, ele vai renunciar, entregando então o poder ao governo, poder do governo, né, a João Goulart, ao Jango. E a gente vai ver aí na próxima luzinha aqui embaixo aqui, ó. Só para recapitular, Jânio então renuncia no mesmo ano que ele assume, ele assumiu em 1961, ao invés de favorecer, de promover o avanço econômico e tudo mais, para o seu partido lá, para o seu grupo que o elegeu, né, a UDN, ele vai se unir a países comunistas, vai ter medidas completamente diversas daquilo que esse grupo aqui tinha planejado. E esse mesmo grupo vai usar as grandes mídias, né, TV, jornal e rádio, para criar uma propaganda no Brasil contrária ao governo de Jânio Quadros, né? E Jânio Quadros, ele renuncia. A gente sabe muito bem dessa força que a UDN tem, porque é esse grupo da UDN aqui que em 1954 fez uma pressão muito forte política, né, por meio das mídias, da propaganda, que levou o nosso ex-presidente Getúlio Vargas a se suicidar. O Jânio só não se suicidou, ele apenas abandonou, né? E aí quando ele abandona, então fica essa bomba na mão de João Goulart. Por que essa bomba? Primeiro, o Jânio Quadros ele vai contra a ideologia daquele partido que o elegeu. Então já há uma instabilidade política muito grande. Segundo, quando ele se alia a países comunistas, ele cria uma sensação de instabilidade na economia nacional. Então o Brasil está com uma instabilidade econômica e uma instabilidade política. E o João Goulart, então, vai ser o responsável por tentar restabelecer uma harmonia no Brasil. Se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, com a história atual, se a gente comparar a maneira como o Jango assumiu e a maneira como o Michel Temer assumiu o governo, por exemplo, os dois são responsáveis por tentar restabelecer a ordem no sistema político e no sistema econômico do país. Então tem muita coisa que a gente pode relacionar aí, certo? João Goulart, então, o Jango, ele vai ter essa bomba na sua mão para tentar resolver, né? E aí ele vai, para não deixar essa bomba estourar, ele vai criar um plano trienal de desenvolvimento econômico e social. O que é o plano trienal? Por que trienal? Primeiro porque trienal de 3 anos, que é o período que ele tinha ainda para se manter no poder. Segundo, que ele não podia querer desenvolver, querer criar projetos e tudo mais e dar a sua cara ao governo, porque o governo caiu de paraquedas na sua mão, né? Essa bomba aí ficou para ele resolver. Então ele não podia querer criar muita coisa, ele tinha apenas que resolver o problema do desenvolvimento econômico e social. E aí, como a oposição temia, ele vai, para resolver esse problema, mexer diretamente na oposição. Por quê? A oposição aí, que quando a gente fala UDN, ela está ligada aos ricos, né? E aí a gente sabe que quem tem dinheiro sempre quer estar no poder, quer mandar e tudo mais. E os ricos são traídos por Jânio Quadros.
Então agora eles estão sedentos por justiça, eles querem a todo custo aumentar a sua riqueza e tudo mais, sem se preocupar muito com o desenvolvimento social do país. E o João Goulart, por ter características, assim como eu falei ali em cima para vocês, por ele ter características baseadas lá no getulismo, que era de favorecimento ao povo e tudo mais, ele vai criar medidas para favorecer o povo, né? E essas medidas que ele cria para favorecer o povo, então, vão vão ser contrárias às ideologias dos ricos, né? Então ele vai ter que estabelecer esse desenvolvimento. Para cumprir esse plano aí, ele tem que criar uma maneira de fazer o país crescer sem desfavorecer os pobres, porque são os pobres os responsáveis pela mão de obra. Sem mão de obra não há riqueza. Não adianta você ter indústria e não ter trabalhador. Então o Jango, ele traz as características do governo getulista e vai priorizar principalmente os trabalhadores. Para promover então o plano trienal de desenvolvimento econômico e social, ele pretende melhorar a distribuição de renda. E como que ele melhora a distribuição de renda? Principalmente cobrando mais impostos dos ricos e menos dos pobres, né? Revisando todo o sistema de recolhimento de impostos, principalmente das indústrias internacionais. A segunda medida que ele vai fazer para promover o desenvolvimento econômico e social é encampar as refinarias. O que significa isso? O Brasil tinha muitas refinarias de petróleo estrangeiras. É como se o governo chegasse e decretasse que a partir daquele momento as refinarias não pertencem mais a seus donos, pertencem ao governo. É estatizar e por meio de imposição, né? Não é por meio de acordo. O governo não ia comprar as refinarias, ele ia tomar posse. Então isso também é contrário à ideologia dos ricos lá, né? Os ricos vão ser prejudicados. Porque se ele conseguisse distribuir de maneira melhor a renda do país, controlando o desenvolvimento do petróleo no país, aumentando a nossa renda, ele reduziria a dívida externa. E, consequentemente, quando há uma redução da dívida externa, você consegue estabelecer um certo controle sobre a inflação. E aí eu vou conseguir, de fato, promover um desenvolvimento econômico e social. Social porque eu estou visando principalmente a classe trabalhadora, né, os pobres. E outras medidas que ele toma, né, que vão ser contrárias principalmente à oposição, que é o quê? Ele pretende promover reformas de base. Reforma é o quê? Mudar tudo o que está acontecendo lá e tentar dar uma cara diferente. A reforma agrária, ou seja, priorizar o desenvolvimento da agricultura no Brasil, o que é contrário ao desenvolvimento das indústrias no país. A reforma urbana, que ele pretendia dar condições de vida, principalmente aos favelados, à classe destituída de poder, né, os pobres que não tinham de viver e começaram a desenvolver favelas no Brasil. A reforma educacional, que ele pretendia criar mais escolas, mais vagas de escolas, creches e tudo mais, para dar uma educação de qualidade aos brasileiros. A reforma eleitoral, que ele queria incluir, né, no número de eleitores os analfabetos também. Por quê? É uma medida para tentar a garantia do poder, né, numa próxima eleição que ele saísse candidato à presidência, até os analfabetos, que são a classe pobre, toda favorecida por ele, iria de fato elegê-lo e ele seria presidente novamente. E aqui é o calcanhar de Aquiles do governo do João Goulart, do Jango, que ele queria promover uma reforma tributária, que é literalmente retirar o máximo de retorno que as empresas internacionais tinham no Brasil, cobrar altos impostos dessas empresas. Por quê? Por uma questão lógica. Juscelino, quando trouxe, né, para promover o desenvolvimento econômico do país, ele abriu nossas portas para que as indústrias chegassem, investissem e tudo mais. Ele não se preocupou muito em cobrar impostos das empresas, ele queria era gerar emprego, né? E com isso houve um aumento da desigualdade social no Brasil.
Por quê? As indústrias vinham, geravam emprego, mas grande parte do lucro, se não toda a parte do lucro, ia embora para os seus países de origem. O Brasil mesmo ficava apenas com o salário dos trabalhadores. Então, o João Goulart, o Jango, ele vai querer promover uma reforma tributária para poder equiparar, né, para tentar promover uma sensação de maior igualdade. Vamos cobrar mais das empresas porque as empresas estão levando o lucro inteiro deles para os países de origem. Então isso não é justo. Se eles estão no Brasil, eles têm que contribuir economicamente para o Brasil. A ideia é ótima, só que é contrária àquilo que os ricos queriam, né? Os ricos queriam ter o poder. O povo trabalha para os ricos, né? E aí, por conta disso, começa a gerar um clima de insatisfação, principalmente das elites no Brasil. Pô, o João Goulart está favorecendo apenas os funcionários, os trabalhadores e tudo mais. E aí a elite começa a criar uma política, criar uma ideologia de que João Goulart é uma ameaça e tudo mais, assim como fizeram com Jânio Quadros, assim como fizeram com o Getúlio Vargas. Mas, em contrapartida, como todas essas reformas favoreciam principalmente o povo excluído pelos ricos, o povo ele começou a fazer greve. E é aquilo que eu disse, não adianta eu ter indústria, não adianta ter indústria se eu não tenho mão de obra para trabalhar. Se os meus trabalhadores fazem greve, eu vou gerar prejuízo direto para as minhas elites. E aí o Brasil entra numa situação que há um descompasso, tanto da economia quanto da organização social. E é o cenário perfeito para que a elite brasileira, juntamente com o exército, articulem a ideia de um golpe militar e, em 1964, o exército toma o poder, destituindo, assim, o poder de João Goulart e inicia o período mais discutido da história do Brasil, a ditadura militar no Brasil. Pessoal, rapidinho revisão aqui para vocês. Primeiro, Jânio e Jango eleitos tinham como slogan, né, varrer toda a corrupção do país. Não foi bem isso que aconteceu, porque Jânio, assim que ele assume, ele vai se aliar a países comunistas, completamente contrário à ideologia do seu partido de origem ali, do seu grupo que o elegeu, que era o UDN, os ricos e os militares. O João Goulart, por sua vez, que é eleito vice, tem nas suas principais características o getulismo, que é o favorecimento do povo, né? E Jânio Quadros, então, quando ele toma essas medidas, principalmente quando ele condecora o Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, ele é pressionado pela UDN e abandona o poder. Quando ele renuncia, em 61, sobra essa bomba aqui na mão do João Goulart para ele reestabelecer a economia, desenvolvimento econômico e nacional. Ele vai criar um plano trienal, porque é o tempo que ele tem para governar, para promover melhor distribuição de renda. Ele pretendia encampar as refinarias, tomar posse, redistribuir melhor as rendas, principalmente cobrando mais dos ricos, favorecendo mais os pobres. Se ele conseguisse fazer isso aqui, ele reduziria a dívida externa e, consequentemente, diminuiria a inflação. Para ele ter condição de fato de promover o desenvolvimento econômico e social, ele propõe reformas de base, a reforma agrária, urbana, educacional, eleitoral e tributária. Isso vai gerar uma insatisfação das elites. Em contrapartida, os operários, em apoio ao governo, vão fazer greves, gerando prejuízo às elites, e aí a elite vai se juntar com o exército militar e começam a articular um golpe. E então, em 1964, eles dão um golpe de Estado e inicia a ditadura militar no Brasil. A gente se vê numa próxima. Quem curtiu, dá um like no vídeo, comenta, é importante o comentário de vocês. E aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam aí, porque toda semana tem vídeos e a gente vai se falando sempre. Um abraço, até mais, valeu!